A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui evangelista Leandro Bonese, que bom que você está aí nos acompanhando todos os dias, vindo fazer uma visita em nosso canal. Eu gosto muito, aprecio muito a tua generosidade de estar aqui nos acompanhando e sempre nos ajudando no crescimento desse canal, que tem o objetivo, o propósito é de difundir a palavra de Deus através das mensagens e breves reflexões que acontecem aqui. Amém? Mas eu preciso, antes de iniciarmos com uma mensagem bastante dinâmica, eu quero aqui agradecer imensamente a acolhida, os convites que recebemos para estar ministrando, falando do amor de Deus neste final de semana. Sábado em Farroupilha e domingo em Caxias do Sul. Em Farroupilha foi na Assembleia de Deus Missão Sul, pastor Flávio. Muito obrigado pelo generoso convite, pela acolhida, foi tudo maravilhoso e Deus operou grandiosamente no meio do seu povo. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. De igual maneira, eu agradeço a Deus a vida do pastor Pedro, o irmão Eudes, a Aldaísa, que nos receberam tão bem na Assembleia de Deus, distrito da Cidade Nova, em Caxias do Sul. Foi algo arrebatador, foi um arrebatamento da igreja naquele culto, desde o princípio, antes de começar, depois, foi tudo extraordinário, foi impactante. Então, mais uma vez, a Deus a honra, a glória e o louvor. Inclusive, se você quiser assistir um trecho, um momento do culto, tem no Facebook. Eu compartilhei na minha página no Facebook, Evangelista Leandro Bonese, que tem nas descrições aqui no YouTube. Você vai até lá e você vai ver um trecho de quase 9 minutos da ministração da palavra. Inclusive, eu tenho a impressão que quando eu fui citar sobre o sonho de José, ou sobre a história de José, eu acabei citando o capítulo 12 de Gênesis, mas na verdade o capítulo 37. A gente acaba muitas vezes confundindo. Então não leve isso por erro, foi apenas uma pequena confusão de versículo. Amém? Então vai lá, assista e seja impactado pelo poder de Deus também. Também quero fazer um registro aqui muito especial, porque domingo ontem, portanto, o meu menino Pedro Otávio esteve de aniversário, 14 anos, e eu oro, peço a Deus que este ano, que agora ele está iniciando, seja o melhor ano da sua vida, seja impactante em todos os sentidos, que venha o crescimento espiritual de uma maneira grandiosa sobre a vida do Pedro. Pedro, nós te amamos, viu? E oramos para o nosso Deus que em todos os aspectos da tua vida tu venha ser sempre, venha viver dias cada vez melhores, em nome de Jesus Cristo. Bom, dito isto, eu quero chamar a atenção aqui, como a gente tem feito sempre, citar os irmãos que compartilham, que especialmente comentam nas mensagens. Então nós temos aqui algumas pessoas que comentaram a mensagem "O rio sempre corre para o mar", perto de 70 visualizações. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que somos hoje 1.498 inscritos. Vejam só, 1.498 inscritos, não é pouca coisa não. É muita gente acompanhando o canal. Mas eu creio que vai crescer ainda muito mais. Mas eu já fico muito feliz por essa quantidade de pessoas acompanhando diariamente. Então as mensagens ficam à disposição. As pessoas assistem ou não, isso é um desejo, é um querer delas. Então, se você assistir, eu vou pedir que você comente. Faça um comentário se você assistiu. Faça um comentário, isso nos ajuda e fortalece muito o canal. Amém? Eu quero aqui citar o irmão Kenji, o Leonardo Amorim, Francisco César Damasceno, Lourdes Gabriel Barbosa. Ela citava, inclusive, que não estava muito bem, mas ela fez esse comentário há 3 dias, não é? Então, eu creio que agora já está tudo bem, não é, Lourdes? Eu creio que Deus entrou e operou na tua vida. Marilene Nascimento, Marcinha e Miguel Muniz, Juliano França Marafigo de Santa Cecília, Santa Catarina, Hélio Teodoro, também o JCP, o Carlos, também a Ângela Cristina Braga. Deus os abençoe. Muito obrigado
por terem comentado aqui no canal. Isso fortalece muito, ajuda bastante. Você não faz ideia de quanto. Quando você dá o teu gostei e comenta, o YouTube entende que o produto, que o conteúdo está agradando. E o que ele faz? Ele vai indicando, ele vai colocando, ele vai divulgando por si só o nosso canal. Então mais pessoas chegam mais longe, chega mais longe para mais pessoas. Então faça isso, me ajuda aí, amém? Bom, hoje eu quero citar aqui, e vai ser uma mensagem bem breve, algo que eu comentei ontem, que Deus me levou a falar, porque a mensagem de ontem falava da mulher que tinha um espírito de doença, e há muito tempo, há 18 anos, estava vivendo encurvada, ela não podia endireitar-se. Não podia endireitar-se. Isso está descrito lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, e no capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, você vai ter essa história da mulher encurvada. É tremendo isso. Quando nós vamos e temos a resposta de Deus através da sua palavra, é grandioso. É grandioso, então preste atenção. Eu vou fazer a leitura rapidamente aqui para chegar onde Deus tem tocado o meu coração, que inclusive foi motivo de ministração no culto desse domingo lá em Caxias do Sul. Está lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 10 em diante, diz assim, preste atenção, ensinava no sábado. Quem ensinava no sábado? Jesus. Jesus ensinava no sábado. Estava na sinagoga, um lugar propício para isso, pelo menos naquele ambiente, naquele lugar, naquela época. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada. Olha só o sofrimento dessa mulher. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Você percebe aqui que Jesus não fez pergunta nenhuma para essa mulher, apenas viu a mulher e chamou a si. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher, ele já contemplou tudo que estava diante dela. Ele já viu o sofrimento, já viu o que havia passado tanto tempo e aquela situação não melhorava. Ele viu. Tem momentos em nossas vidas que só o fato, olha só, presta atenção nisso, tem momentos que nós vamos precisar clamar, não uma vez, duas, quem sabe, três, quem sabe, muitas vezes. Terão momentos em nossas vidas que nós vamos orar muito e muitas vezes nós vamos ter a impressão de que as nossas orações não são atendidas ou não são ouvidas. Eu quero te dizer que nenhuma oração que nós fizemos fica sem resposta. Até o silêncio de Deus é resposta para muitas orações. Amém? Amém? Tem momentos que ele vai olhar, vai sentir uma íntima compaixão. É como se ele próprio sentisse a nossa dor. E olha, ele sente as nossas dores. Lembra da viúva de Naim? O sentimento que aquela mulher estava tendo, o sofrimento dela, isso moveu Jesus Cristo de uma maneira tremenda que o velório precisou parar, o cortejo fúnebre precisou parar, a morte precisou sair e dar lugar novamente para a vida. Jesus interveio naquela situação. Lembra daquele homem que estava 38 anos aleijado, esperando o mover das águas para que ele seja posto nas águas, para que pudesse ser curado da sua enfermidade, aleijado há muito tempo, paralítico, não tinha condições de ele mesmo ser lançado na água por primeiro, porque o tanque, ao redor do tanque de Betesda, muitas pessoas estavam ali com o mesmo objetivo, serem curados. E cada um nessas situações, humanamente falando, é raro nesta situação as pessoas olharem para o outro, ter empatia. É raro. Muitas vezes as pessoas estão se envolvendo num manto de egoísmo tão grande. Muitas pessoas estão se envolvendo. Mas graças a Deus que existem muitas pessoas generosas. Graças a Deus que ainda existem os remanescentes. E vou dizer, os remanescentes da bondade, os remanescentes do amor ainda são maioria.
ainda são maioria. Eu creio nisso. Toda vez que é levantada uma campanha de ajuda, disto ou daquilo, as pessoas se movimentam, elas ajudam. Mas, no entanto, quando elas estão presas nas suas dores, no seu egoísmo, vamos chamar assim, elas não conseguem enxergar a dor do outro. Só conseguem enxergar a própria dor e a sua própria dificuldade. E aí então fica muito difícil lançar mão para ajudar alguém. Porque talvez o coração possa estar pensando assim: eu já basta a minha dor, já basta a minha dificuldade, por que eu vou me preocupar com o outro? Quero te dizer, olha só, Deus está falando aqui, viu? Que quando você lança a mão das tuas preocupações e para ajudar alguém, a impressão que nós temos e o sentimento que nós temos que o nosso fardo ele é lançado para fora, lançado para um lugar onde fica bem longe de nós. E então a nossa vida começa a ficar um pouco mais leve quando começamos a ajudar o outro, olhando para o outro com empatia, independente se você tem condições ou não. E vou te dizer, abre o teu olho, comece a olhar para o teu lado e tu vai ver que existem neste momento muitas pessoas que estão passando problemas gigantescos, muito maiores que os teus ou os meus. E mesmo assim, pessoas passando por situações terríveis, mesmo assim, estão ali lançando mão, estão ajudando, estão fazendo alguma coisa. E não apenas se escondendo dentro do nosso eu, e sempre, quem sabe muitas vezes, nos tratando como vítimas. Está na hora de reagir. Reaja em nome de Jesus Cristo, porque Ele é contigo, Ele está aqui para mudar a tua vida, assim como tem mudado a vida de muitos. Então Jesus olhou para esta mulher, olhou e chamou para si. Simples assim. Chamou para si. Quando Deus chama para si, é para mudar cenário. Ele não chamaria aquela mulher para si se ela não tivesse a intenção de cura, se ela não tivesse a intenção de libertação. Eu quero que tu entenda que todas as pessoas que Deus apresenta para Jesus Cristo, coloca para Jesus Cristo, Jesus disse: de maneira nenhuma eu lanço fora. Ou isso significa que Ele jamais vai te abandonar. Jesus jamais vai te abandonar. Todas as vezes que você vem à presença de Jesus, algo sobrenatural acontece na tua vida. Amém? 18 anos no sofrimento. E ontem, quando falava sobre o tempo, quem sabe essa mulher já nem mais pensava em cura. Ia lá para escutar a palavra, ia lá para meditar, ia lá para tentar ouvir a voz de Deus, não é? Só que aquele sábado foi diferente porque o pregador era outro, não era um humano qualquer, não era uma pessoa, um doutor da lei qualquer, não era alguém que conhecia a palavra, era a própria palavra que estava ali diante de todos aqueles. E a vida dela estava para mudar. 18 anos no sofrimento. Aí eu me lembro de José, o José do Egito, quando ele ganha a túnica do seu pai, Jacó. Ele é o mais novo, diz que Jacó amava José mais que os outros irmãos. Isto acendeu no coração dos irmãos uma inveja tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a ponto de desejarem matar José. Só que os planos de Deus para a vida de José eram maiores que a morte. E os teus planos, o que Deus tem preparado para ti, é muito maior do que a morte. Não é tempo de morrer, é tempo de viver, é tempo de erguer a cabeça e olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. José agora tem sonhos proféticos, conta aos seus irmãos, aos seus pais. Eles desdenham destes sonhos. Na primeira oportunidade que os irmãos têm, tramam a morte de José. Um dos irmãos se levanta e disse: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cisterna. Jogam na cisterna, forjam a morte de José, entregam para o pai de volta a túnica, e a vida de José começa a ser diferente
a mudar. Ele já não tem mais casa, já não tem mais os irmãos por perto, já não tem os pais, já não tem mais ninguém. E ele está na cisterna. Parece então que a vida de José está indo de mal a pior. Mas quando está nos planejamentos de Deus, quando está no propósito de Deus, que é muito maior do que ser jogado numa cisterna, o propósito de Deus não é que ele fique na cisterna. Ele precisa ir além, precisa caminhar, precisa ir adiante. Os irmãos vêm, retiram da cisterna, agora ele está diante de mercadores, é vendido como escravo. Esses mercadores o levam para adiante, levam para a região do Egito, lá ele é vendido, vai para a casa de Potifar, um dos soldados, dos comandantes de Faraó. Este começa a se sobressair porque Deus estava com José, aonde José ia, onde colocava a planta dos pés, ele era diferenciado. Mas os planos de Deus não é apenas para que José seja o melhor mordomo que possa ter surgido naquela região. Não, os planos de Deus para a vida de José são maiores, assim como para a tua vida. Os planos de Deus para a tua vida são maiores do que você está vivendo agora. Como é que você vai tomar posse disso? É ficando no centro da vontade de Deus, pedindo a Deus todas as vezes direção. José, em nenhum momento nós vemos que ele fica reclamando. Não. Ele, quem sabe agora, ele faz o seu melhor, o melhor que ele pode fazer. E o melhor que ele pode fazer com a presença de Deus se torna excelente. Só que agora as coisas na vida de José pareciam que estavam estabilizadas, mas vem a afronta do inimigo oferecendo para ele bandejas carnais. O inimigo faz isso. Te prepara, fique atento, fique atenta, conserva o teu coração cada vez mais em fidelidade a Deus, porque somente Ele é capaz de te livrar de todas as bandejas. A palavra vai dizer que a esposa de Potifar tenta seduzir José. E aí então José, ele se sobressai, ele diz não, ele fala da sua fidelidade ao seu senhor, Potifar, e especialmente ao nosso Deus. A mulher, enfurecida porque foi rejeitada, trama contra José, faz falsas acusações, calúnias, difamações, e José, resumindo toda a história aqui, tentando fazer um resumo do resumo, jogado no calabouço, no fundo de uma prisão. O plano de Deus para José não é que ele esteja no fundo de uma prisão, mas é caminho para se chegar ao que Deus deseja. Olha só, parece então que tudo continua indo de mal a pior, mas só que quem está no centro da vontade de Deus, quem está buscando cada vez mais intimidade com Deus, vai e tenta ser o melhor que ele puder ser aonde você estiver. José estava na prisão e em pouco tempo José tem a chave da prisão. Depois do carcereiro mor, ele é que comandava todo aquele lugar. Vejam só, o melhor entre os prisioneiros. Tu entendes isso? Na excelência de Deus. Deus olhando para José, guardando, dando inteligência, dando sabedoria, dando discernimento, e ele se sobressai na prisão. Até o ponto de que 2 homens também são presos entre tantos que estão ali, mas chama a atenção porque um é copeiro e o outro é padeiro, tem sonhos, contam esses sonhos para José. José, inspirado por Deus, revela o sonho para ambos, diz que um vai ser morto e o outro vai ser restituído dos seus afazeres. O padeiro é morto. 3 dias depois, o copeiro volta para as suas funções. José, quando o copeiro está para sair, diz: lembra-se de mim naquele ambiente. Como quem diz: me ajuda, me tira daqui. Não é só que os planos de Deus são maiores. Não precisa que a gente venha tentar ajudar o nosso Deus, porque tudo tem um dia certo, uma hora marcada, tudo tem um planejamento perfeito, e não é feito por mim, não é feito por você, é feito por Deus. José, então, é esquecido pelo copeiro. É esquecido pelo copeiro. Nem sempre as coisas que você vai fazer de bem para alguém vão lembrar, vão falar, mas e daí? Continue fazendo, porque você continua prestando um serviço para Deus. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Então,
continue fazendo, não busque tapinha nas costas, reconhecimento, porque não, o que vai ajudar? Na verdade, muito pouco, quase nada. Agora, quando vem de Deus, deixa que Ele faz. O reconhecimento vem público e muitas vezes você nem vai estar presente, mas Deus vai te reconhecer no momento certo e na hora certa. Amém? E o tempo passa, diz a palavra do Senhor, até que o faraó tem um sonho que incomoda. E agora, quem poderá revelar este sonho? Chama todos os homens entendidos, os magos e tudo mais, para que tentem decifrar o sonho do faraó. E nada. Até que faraó pergunta, será que existe alguém aqui no meu reino que possa decifrar este sonho? E aí então o copeiro lembra que tem um rapaz, um homem agora, perto dos 30 anos de idade, lá, preso, tomando conta das celas, sendo o melhor que ele pode ser naquele ambiente. E o copeiro lembra e diz para faraó, teve um dia que eu sonhei, o padeiro sonhou, e este homem revelou exatamente tudo que era o sonho e o que iria acontecer. Faraó imediatamente diz, então tragam-no, tragam-no. Quero te dizer que quando Deus diz traz, quando diz Deus vem, é para mudar a tua vida, viu? E ele não se apresenta de qualquer jeito lá na presença do rei, do faraó. Diz a palavra do Senhor que ele dá um banho, fazem a barba, colocam roupas novas, sandálias. Exatamente isso. Quando Deus vem para mudar a tua vida, Ele vai te dar um banho espiritual. Ele vai te encher de graça. Ele vai mudar a tua vida de uma maneira radical, tomando posse da palavra do Senhor, o que está escrito. Você pode acompanhar tudo, leia depois com calma e busque entendimento em Gênesis a partir do 37 e faça essa leitura. É linda essa história de José, lindo demais. Aqui a gente está resumindo o resumo do resumo, para que a gente tenha uma ideia de onde Deus quer chegar. Existe um propósito que é muito maior das dores que a gente pode estar sentindo. Alguém podia pensar, José está indo cada vez mais de mal a pior, um menino, 16, 17 anos, nesta situação. Só porque o pai o amou mais que os seus irmãos, a inveja vem e tenta derrubar, tenta acabar. Ei, é assim muitas vezes. Infelizmente, o ser humano é deste jeito. Não consegue ver a felicidade do outro, não consegue ver que o outro muitas vezes está progredindo, está indo adiante, está crescendo espiritualmente. Muitos, em vez de estar se alegrando junto, de buscar junto, ainda ficam torcendo até quando isto vai, torcendo para que, em vez de prosseguir na caminhada de crescimento espiritual, muitas vezes fazem orações contrárias. Infelizmente é assim mesmo. Mas você precisa seguir em frente, nós precisamos seguir em frente, porque maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos alistou, porque o propósito é maior. Porque ali adiante nós vamos entender o propósito de tudo isso estar acontecendo na vida desse jovem, que agora então é um homem formado, forjado, já vivendo tantas experiências, agora então, ele vestido, novas roupas, totalmente alinhado, ele se apresenta na presença do rei. E todos conhecem essa história. Todos conhecem, o rei tem sonhos difíceis de serem decifrados. Vacas gordas, vacas magras, espigas fartas, espigas com poucos grãos de milho, uma devorando as outras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas formosas, cheias de grãos de milho e outras nem tanto assim, as gordas devorando as magras devorando as gordas. E aí então, o que acontece? José, diante da presença de Deus, buscando a presença do Altíssimo, faz o que poucos, o que ninguém conseguiu fazer. Decifrou o sonho do faraó. E a história nós vamos ver que serão 7 anos de período de grande fartura, colheitas fartas, e mais 7 anos de terrível miséria no Egito e toda aquela região. E agora, o conselho que José vai dar para o faraó: faça armazenamento.
armazene grãos e alimentos para que quando vier o dia mau, todos estejam satisfeitos, ninguém passe fome aqui no Egito. E o faraó diz, mas em quem é que eu vou colocar diante deste grandioso projeto? Quem? José do Egito. Ele é alçado, o homem para promover uma revolução no Egito. O homem que evitou uma grande fome, por mais que ela pudesse estar ao redor. Mas agora, grandes silos, grandes depósitos foram feitos, grande quantidade de alimentos foi armazenado para que ninguém perecesse, para que ninguém passasse fome. E o projeto, Bonese? E o projeto maior qual é? Nós vamos ver que no decorrer da história, a fome, além de estar no Egito, também chega onde os seus irmãos estão. A fome e a miséria também chegam onde está o seu pai, onde está o povo hebreu. E é tremendo que agora eles vão até o Egito porque sabem que é o único lugar que ainda resta alimento. Vão lá para comprar. E nós vamos ver que ali no finalzinho da história, desta linda história, todo o povo vem para o Egito. Todo o povo vem para o Egito. E depois de estarem no Egito, eles permanecem ali por longos anos, mais de 400 anos, até o início da opressão. Ei, tu entende? O projeto maior foi livrar o povo de Deus da escassez e da fome. E Ele utiliza quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Então talvez você esteja passando por situações hoje que você não está entendendo. Talvez hoje a situação hoje é de escassez, é do pouco, é de sofrimento. Mas busca de Deus o que Ele deseja para ti. Não murmure, não questione, tente entender que isso é um processo. Porque o propósito é maior. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque todos nós temos um. Lá na tua casa, aí na tua casa, no teu local de trabalho. Qual é o teu propósito? Fala, explica, tenha calma, tenha paciência. E Deus vai te revelar e você vai falar do amor de Jesus Cristo para muitas pessoas. Quem sabe Deus vai te dar entendimento e sabedoria para contar lindas histórias da Bíblia para tantos que estão hoje com sede e fome da palavra que cura, restaura e faz tudo novo. E a mulher do fluxo, ou melhor, a mulher encurvada? A mulher encurvada saiu da presença de Jesus Cristo sã, sem dores, olhando para o alto, olhando para o alvo. Um propósito de vida que impactou toda aquela região. Propósito de vida que impacta todos aqueles que recebem a palavra de Deus e são salvos, são libertos, são curados. Não muda apenas a pessoa que recebeu o milagre ou a palavra reveladora, mas muda toda uma comunidade, começando com a casa, começando depois indo até os bairros, aonde chegar a notícia, as pessoas são impactadas pelo poder que vem do alto. Se permita ouvir a voz de Deus, se permita obedecer à voz do Pai. Amém? Deus os abençoe. E que esta palavra venha produzir grandes frutos. Eu peço que você leia, medite em Gênesis capítulo 37 e em Lucas 13, 10. Amém? Deus os abençoe. Que esta semana seja tremenda, maravilhosa na presença de Deus. Pai, diante do Senhor nós estamos. Para o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos porque o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos restaura.
Te agradecemos que o Senhor nos ensina que é preciso aguentar o processo porque o propósito é maior que o nosso sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, Papai do céu, e que no momento certo o Senhor vai honrar a todos nós. Pai, eu te peço agora que, assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor foi com a mulher encurvada, o Senhor seja com cada homem e mulher que neste momento está ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Papai do céu, que do alto venha a cura, o alto venha o entendimento, o alto, Senhor, venha o refrigério. Em nome de Jesus, nos livra, Pai, de toda a retaliação do inimigo. Em nome de Jesus, você concordando, você vai dizer amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, por esta linda oportunidade. Que Deus venha abençoá-los de uma maneira grandiosa. Lembre-se, o melhor de Deus está para acontecer. Que ao longo desses dias eu não venha fazer mal a ninguém, ninguém venha fazer mal a mim, a minha casa, meus irmãos inscritos no canal. Peço a sua bênção, Papai do céu, na vida do Luiz Henrique, o Kiko Bonese, também do Evandro, dos meus sobrinhos e sobrinhas, da Cecília, que a qualquer momento vai dar à luz a um lindo menino. Acompanha ela, Papai do céu, muda a história de vida. Em nome de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo te ama e nós aqui também. Fiquem todos na paz do Senhor. Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é salvação de almas. Jesus é tudo o que nós precisamos. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau.